Desde sempre, a humanidade sempre teve medo de um possível fim do mundo, e isso é muito representado nos filmes de Hollywood, tanto de maneira sensata quanto de maneira um tanto irracional. Mas você, já parou para se perguntar quais seriam as possíveis causas para o fim do mundo? Então, deixa seu like aí, se inscreva no canal e acompanhe agora as 10 causas cientificamente comprovadas para um possível fim do mundo. 10. Mudança climática. Os autores desse artigo científico estimam que o aquecimento do planeta entre 4 e 6 graus seria fatal para a sobrevivência humana. Com altas temperaturas, milhões de pessoas precisariam sair de casa devido à elevação do nível dos oceanos, submergindo regiões costeiras. A agricultura seria gravemente afetada. 9. Guerra nuclear. De acordo com os pesquisadores, apenas uma guerra nuclear muito específica poderia acabar com a humanidade. Bombardeios isolados, como o de Hiroshima e Nagasaki, seriam graves catástrofes humanitárias, mas não extinguiriam os humanos. Até mesmo guerras nucleares mundiais não teriam impacto suficiente para isso. Um conflito que dizimasse Estados Unidos e Rússia, por exemplo, afetaria menos de 2 bilhões de pessoas, que é o número mínimo de mortos para comprometer a continuidade da espécie. O problema de uma guerra desse tipo é o chamado inverno nuclear. Se muitas ogivas forem detonadas, as temperaturas do planeta cairiam rapidamente, afetando a agricultura e tornando inviável a vida humana. 8. Pandemia global. Assim como uma guerra nuclear, apenas uma pandemia muito específica poderia acabar com a vida humana. A peste negra e a gripe espanhola, por exemplo, mataram milhões de pessoas, mas não conseguiram extinguir a civilização. O problema é que, apesar da medicina ter evoluído muito nos últimos séculos, as distâncias mundiais ficaram muito mais curtas com a evolução dos transportes, tornando mais simples que uma doença se espalhe pelo planeta. Além disso, as grandes concentrações urbanas aproximaram as pessoas. Mesmo que uma pandemia mate a maioria da humanidade, ela deixaria alguns sobreviventes imunes à doença, mas essas poucas pessoas teriam bastante dificuldade para sobreviver sozinhas. 7. Catástrofe ecológica. Esse artigo científico explica que uma catástrofe ecológica seria uma situação na qual um ecossistema sofre uma redução drástica, possivelmente permanente, na capacidade de suportar todos os seus organismos, resultando em extinção em massa. Extinções em massa podem acontecer por uma série de razões, como o aquecimento global, o impacto de um asteroide e até mesmo as emissões de dióxido de carbono. 6. Colapso do sistema global. Essa hipótese sugere um colapso do sistema político e econômico mundial, gerada por uma depressão financeira longa e profunda com altas taxas de falência e desemprego, uma crise no comércio causada por uma hiperinflação ou ainda um aumento da taxa de mortalidade por motivos econômicos. O estudo também cogita outras possibilidades para esse colapso global, como uma grande explosão de ondas solares, que destruiria todos os sistemas elétricos da Terra. Evento esse que eu já citei aqui no canal em um dos vídeos. Se você quiser saber mais sobre ele, eu deixarei o link aí na descrição do vídeo. 5. Impacto de um asteroide. A colisão de corpos celestes com a Terra não é novidade, e isso sempre acontece. Uma das colisões mais poderosas levou à extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos. O impacto desse no futuro poderia ter efeitos semelhantes, levando à extinção de toda a raça humana e de grande parte das espécies conhecidas. 4. Supervulcões. Assim como os asteroides, erupções vulcânicas já causaram extinções em massa no planeta. Estima-se que uma erupção no período Permiano-Triássico, há 250 milhões de anos, tenha extinguido 90% das espécies da Terra na época. As erupções poderiam causar o resfriamento do planeta e atrapalhar, por exemplo, a agricultura, mas apesar da impossibilidade de prevê-las, elas são extremamente raras. A mais recente erupção de um vulcão desse tipo foi o do Krakatoa, no final, porém, um deles é o mais temido pelos cientistas, é o supervulcão Yellowstone, dos Estados Unidos.
3. Biologia sintética. A criação de sistemas biológicos, incluindo vida artificial, pode ser usada para o desenvolvimento de um supervírus ou de uma superbactéria, que possa ser mais infeccioso do que suas versões naturais, por exemplo. O mais provável é que eles sejam criados como armas biológicas por exércitos e grupos terroristas para serem usados em guerras e ataques. 2. Inteligência artificial. Assim como Bill Gates, o relatório também se preocupa com a possibilidade de avanços exponenciais na inteligência artificial. Assim que programas de computadores conseguirem aprender a programar sozinhos, eles poderiam usar essa tecnologia para se utilizarem, causando uma espiral infinita de superinteligência. Se a inteligência artificial continuar amistosa aos humanos, ela pode ser benéfica, mas existe o risco que ela queira nos destruir um dia. 1. O desconhecido. Os 9 primeiros itens dessa lista são riscos conhecidos para a humanidade, mas existem outros riscos que podem gerar graves consequências para todos nós. E são exatamente esses que são desconhecidos. Fendas espaço-temporais, zumbis, extraterrestres, sharknados, entre outros. Quem sabe qual pode ser a próxima ameaça? E se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, lembre-se de se inscrever. E bom, por hoje é só, até a próxima, valeu!